Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Thalia e eu estou aqui para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler aqui em Juízes, capítulo 7, versículo 21, que está escrito assim: E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e, gritando, fugiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, a história do povo de Israel. Um povo escolhido por Deus, a qual Deus amava. Um povo que era cativo, era escravo ali no Egito. E Deus foi lá e tirou aquele povo da escravidão, da servidão, e levou eles para uma terra que emanava leite e mel. E nessa trajetória do Egito até a terra de Canaã, Deus faz milagres, maravilhas e prodígios, e o povo teme ao Senhor. Mas depois aquela geração vai morrendo, vai vindo uma nova geração, e o povo começa a se envolver com aquela vizinhança, com aquelas pessoas que moravam ali ao redor da terra de Canaã. Então eles começam a servir a outros deuses, eles começam a servir a Baal, e isso entristece o coração de Deus, porque Deus é um Deus único, verdadeiro e suficiente, e ele não se agrada que o povo de Deus adore a outros deuses, mas sim somente a ele. Então a Bíblia diz que ele entrega o povo aos seus inimigos. E aquele povo se torna cativo ali dos inimigos por 7 anos. Tudo que eles plantavam, os inimigos, os medianitas, eles vinham e pegavam tudo, toda a novidade da terra, todos os animais, e o povo de Israel foi ficando um povo pobre, e eles foram ficando com medo, então eles começaram a se esconder nas cavernas, e já não havia mais o que fazer, porque nada os socorria daquela situação. Então eles se lembraram, de buscar ao Senhor, e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram, o Senhor ouviu. E enviou um profeta e falou para eles o motivo, deles estarem passando por aquela situação. Que é porque eles fizeram algo que desagradaram ao Senhor. Deus falou para eles: olha, não se envolve com essas pessoas. Não tema os deuses estranhos. E mesmo assim eles não obedeceram. Então por isso eles estavam passando aquela situação. Mas quando eles se arrependeram e clamaram ao Senhor, o Senhor atendeu e veio resgatar aquela nação novamente. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo, porque nós servimos a um Deus que ele é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas e ele não depende de ninguém para isso. Mas é maravilhoso como ele gosta de usar sempre alguém para manifestar o seu poder e a sua glória. E ele desce lá na casa, envia um anjo lá na casa de Gideão. Gideão tá lá malhando trigo no lagar. E aí quando ele olha ali debaixo do carvalho, tá um anjo sentado. E aí o anjo fala assim: Gideão, tu és um homem valoroso, o Senhor é contigo. Gideão olha para aquele anjo e fala: Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio este mal tão grande? E do que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando o Senhor nos tirou da terra do Egito? E aí o anjo olhou para ele e falou assim: vai nessa tua força, que eu entregarei todos esses inimigos nas tuas mãos, como se fossem um só homem. E a Bíblia vai dizer que os medianitas eram uma multidão muito grande, que quando olhava assim não podia contar, porque até os seus animais eram muitos e muitos e muitos, pareciam a areia do mar que não se podiam contar. E Gideão olhou para o anjo e falou assim: mas como? Como que sucederá isso? Pois eu sou da tribo de Manassés, a tribo mais pobre. A minha família é a família mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou o menor da casa de meu pai. Como é que isso vai suceder? Como é que isso vai acontecer? Eu sou o mais pequeno. A minha família é a família mais pobre. Como que a gente vai lutar com esse povo? Aí o Senhor fala assim: vai na tua força, vai nessa tua força. Porque eu os entregarei nas tuas mãos. Não te enviei eu? Aleluia, glória a Deus. Gideão pede uma prova, fala assim: Senhor, se é realmente o Senhor quem está falando comigo, espera aqui que eu já volto, eu vou lá buscar a minha oferta. E aí o anjo falou assim: pode ir que eu vou esperar.
E aí Gideão correu e preparou um cabrito e fez tudo conforme era de costume e trouxe aquela oferta. E quando ele chegou, sim, o anjo estava no mesmo lugar, ele estava esperando a oferta de Gideão. E aí Gideão oferece aquela oferta e o anjo fala para ele: olha, tá vendo aquela penha? Coloca a carne ali em cima, joga o caldo por cima. E assim como o anjo ordenou, Gideão fez. E o anjo tocou, né, aquela oferta, aquela comida. Então pegou fogo na penha e consumiu aquela oferta. E Gideão teve a prova que realmente o Senhor havia falado com ele verdadeiramente. Gideão temeu e tremeu perante o Senhor. E o Senhor falou assim: olha, não temas, porque não morrerás. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus tem algo para realizar através da sua vida, não há nada que impeça o agir dele. E pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, você não vai morrer até que tenha se cumprido tudo o que o Senhor determinou para ser cumprido na sua vida, para a honra e glória dele. Aí Gideão vai para casa, naquela mesma noite o Senhor fala para ele assim: olha, vai lá, pega o segundo boi do seu pai, aquele de 7 anos, vai lá onde está o altar que levantaram a Baal, esse deus estranho, derruba o altar, corta o bosque que está ao pé do altar, sacrifica o boi ali e levanta um altar a mim. Sabe o que eu aprendo com essa passagem onde Deus ensina aí esses passos para Gideão? Ele podia muito bem ter erguido o altar ao Senhor sem derrubar o outro. Mas é necessário que algumas coisas sejam derrubadas para que as coisas santas sejam reedificadas. Deus estava restabelecendo um concerto com Israel, com o povo de Deus, mas para isso era necessário que as coisas velhas se passassem, era necessário que aquilo que desagradava a Deus fosse destruído. E Gideão ouviu a voz do Senhor, derrubou aquele altar em meio à madrugada. Isso também é muito interessante, porque a palavra de Deus vai dizer que Gideão temeu. E ele não foi durante o dia, porque aquele povo era capaz de matá-lo. Então ele foi estratégico, ele foi durante a madrugada, enquanto o povo estava dormindo. O medo não impediu de Gideão de concluir aquilo que a Deus havia ordenado. Coragem não é a ausência de medo. Mesmo com medo, ele teve coragem para exercer aquilo que Deus lhe havia ordenado. Ele apenas teve estratégia, inteligência para agir no momento certo. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que é o Espírito Santo que estava guiando Gideão naquele momento. Então ele vai lá e faz tudo como Deus havia ordenado. E no outro dia cedo, ainda de madrugada, o povo se levanta e vê o altar derrubado. E aí começam a perguntar como havia sucedido aquilo. E uns começam a falar com os outros e chegam à conclusão que Gideão havia feito aquilo. Então eles vão até a casa de Gideão, do pai de Gideão, e falam assim: olha, coloca o teu filho para fora, porque nós vamos matar ele. Porque ele foi lá e derrubou o altar de Baal. Aí o pai de Gideão foi muito sábio nesta hora, porque ele falou assim: olha, não, que seja morto quem veio contender com o meu filho. Baal não é Deus, então que ele mesmo contenda-se por ele. Vocês por acaso vão tomar as dores de Baal? Vocês por acaso vão querer punir alguém por prejudicar Baal? Se Baal é Deus, então que ele contenda por si mesmo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a gente sabe que o único Deus que pode todas as coisas é o nosso Deus, o Senhor dos Senhores. E ali fica provado, porque naquele momento não acontece nada com Gideão. Muito pelo contrário, confirma o propósito e o chamado de Deus sobre a vida dele. E aí Gideão convoca o povo e fala assim: agora nós vamos tomar aquilo que é nosso por direito, e esses inimigos já estão nas tuas mãos, porque o Senhor ordenou isso. E aí Gideão reúne as tribos ali de Manassés, de Naftali, de Zebulon, de Aser, e dá um total de 32.000 homens. E aí o Senhor fala assim para ele: olha, Gideão, é muita gente, fala para eles assim, ó, volta para casa os covardes e os medrosos. E aí Gideão foi e falou, e naquele dia voltaram uma multidão de homens. Aí o Senhor olhou e falou assim: Gideão, ainda é muita gente, vamos fazer o seguinte, vai
com eles perto de uma água, de um rio, e fala para eles beber água. E aqueles que se ajoelhar, você coloca de um lado, mas aqueles que lamberem água com a mão, você coloca de outro lado. E assim Gideão fez naquele dia. Aqueles que lamberam com a mão foram 300 homens. E esses foram os homens escolhidos por Deus para ir com Gideão à peleja. Gideão pediu mais uma prova. E ele falou assim: Senhor, se o Senhor vai entregar realmente os medianitas na minha mão, me dá uma prova. Eu vou colocar esse novelo de lã aqui do lado de fora. E se amanhã a terra amanhecer seca e o novelo amanhecer molhado, o Senhor realmente entregará esse povo na minha mão. E aí no outro dia de manhãzinho, eu imagino Gideão acordou, foi lá correndo ver o que tinha acontecido, e a terra seca. Mas quando ele pegou o novelo e ele espremeu, a Bíblia diz que saiu uma taça cheia de água. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus a quem você serve, a quem você teme. Ele é o Deus do impossível, do improvável. E quando ele quer responder alguém, coisas inacreditáveis acontecem. Gideão ainda com medo fala assim: Senhor, não se ire contra mim, mas me dá mais uma prova. Eu vou fazer o contrário agora. Se amanhã a terra amanhecer molhada e o novelo amanhecer seco, eu acreditarei e eu crerei que é o Senhor quem falou comigo e vai entregar esse povo nas minhas mãos. No outro dia de manhã, Gideão acorda, vai lá ver o novelo e a terra está molhada. Mas quando Gideão toca o novelo tá seco, como se ele tivesse pousado no sol. Aleluia! Gente, eu fico maravilhada com o poder do nosso Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou. Gideão reúne os 300 e vai para a batalha. E naquela mesma noite, acampados próximo aos medianitas, o Senhor fala com ele, fala assim: ainda esta noite eu entregarei esse povo nas tuas mãos. Mas se ainda teme, chama o teu moço e desce lá, que eu vou te dar mais uma prova. Isso daqui é maravilhoso. Quantas provas Gideão pediu? E o Senhor deu. Deus não precisava dar mais nenhuma prova, porque já estava explícito que era ele quem tinha falado. Mas Deus é um Deus que conhece lá dentro. Gideão não falou nada, mas Deus sabia que o coração de Gideão estava aflito. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Deus, ele sabe o que eu e você estamos sentindo agora. E Deus, ele sabe o que nos faz ficar angustiados. E ele se importa com isso. Ele falou assim, e eu imagino Deus falando assim: eu sei que Gideão ainda está aflito. E eu vou dar mais uma prova para que ele entre nessa batalha com a convicção que eu sou na vida dele. Aleluia. Gideão obedece ao Senhor, chama o moço, desce. Quando ele está lá escondidinho, ele escuta 2 dos inimigos conversando. E aí um fala para o outro assim: olha, eis que eu tive um sonho. E um pão de cevada vinha rodando no meio do arraial e atingia a tenda do general. E aquela tenda caía de cima para baixo. Aí o outro falou assim: olha, esse sonho só pode ter um significado. É Deus que nos entregou nas mãos de Gideão. Aleluia! Quando Gideão escuta aquelas palavras, ele adora ao Senhor, porque ele percebe que em meio à sua angústia, em meio à sua tristeza, à sua dúvida, os seus inimigos já comentavam a vitória que Deus entregaria nas suas mãos. Talvez agora nesse momento você esteja triste, angustiado, não sabe o que fazer, não sabe se realmente Deus vai cumprir aquilo que ele falou que cumpriria na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: provavelmente os seus inimigos já estão comentando sobre a sua vitória. Aleluia! Gideão sobe, convoca os 300 homens. E aqueles 300 homens não eram homens de batalha. Eles não tinham arco nem lança. O que eles tinham era trombetas, buzinas, instrumentos de louvor. O que eles tinham era cântaros, ou seja, vasos vazios. E Gideão, ele é muito estratégico, ele é muito inteligente. Ele fala assim: olha, vamos dividir em 3 grupos de 100. Cada um pega a sua buzina, cada um pega o seu vaso vazio, coloca dentro dele uma tocha e vamos pro arraial. Rodeia o arraial e tudo que eu fizer vocês fazem. Aí chega Gideão no meio do arraial e toca a buzina. Quando ele toca a buzina, aquela trombeta, aqueles 300 homens que estão com ele começam a tocar também. Quando Gideão joga aquele vaso no chão,
Todos aqueles 300 homens jogam o vaso no chão. Aquele vaso se quebra e dentro do vaso havia uma tocha acesa. E imagina um reboliço ali naquele acampamento dos inimigos. Eles não entenderam nada. Aquele barulho de trombeta, aquele estrondo no chão, aquele fogo saindo. Eles ficaram confusos. O Espírito Santo de Deus confundiu os inimigos e eles começaram a lutar uns contra os outros. E aqueles que não foram mortos fugiram. E a palavra de Deus diz que Gideão e os 300 permaneceram no mesmo lugar. Deus entregou aquele povo nas mãos deles, sem eles precisarem fazer nada. Lógico, eles entraram no campo de batalha. Eles obedeceram à voz do Senhor. Eles foram corajosos, inteligentes, estratégicos. Mas quem deu a vitória não foi a força deles, foi a força do Senhor. Eles não venceram essa guerra pela força, eles venceram essa guerra pela fé. E eu quero dizer para mim e para você, a nossa batalha, a nossa guerra, ela não vai ser vencida pela força, ela vai ser vencida pela fé. Então, creia no Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. E Ele continua fazendo coisas indescritíveis, extraordinárias, para aqueles que temem a Ele e o adoram em espírito e em verdade. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Me sinto muito grata e muito feliz por estar aqui. E eu já quero te fazer um pedido. Corre aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Se essa palavra falou com você, comenta, compartilha, envia para os seus amigos e nos ajuda. Porque o único objetivo desse canal é ministrar a palavra do Senhor, é levar o Evangelho até a sua casa. Em nome de Jesus, quando for orar, ore por mim e pela minha família.